saída de dólares do Brasil está prestes a bater recorde nesse ano de 2024 e, claro, isso ajuda a dificultar a valorização do real. Quais os motivos? Como se proteger disso? É isso que a gente vai falar de maneira objetiva aqui nesse vídeo. Primeiro, muito obrigado por vir aqui ao meu canal. Se possível, deixe o like, compartilhe, que isso me ajuda nesse trabalho diário de informação. Pois bem, a saída de dólares no Brasil deve bater recorde em 2024. Pela conta financeira, do mês de janeiro a setembro, essa saída já foi de 52,4 bilhões de dólares. O segundo maior dado de saída de dólares da história. Só perde para o ano de 2020, na pandemia, onde obviamente todas as distorções econômicas foram vistas, como repatriação de capital, busca por liquidez e tudo aquilo que a gente já sabe. A média dos últimos 3 anos, do último trimestre de cada um desses anos, é de uma saída de capital de 11,2 bilhões de dólares. Ou seja, se concretizarmos a média de saída dos últimos 3 anos, do último trimestre, somado a esses 52,4 bilhões que já saíram do Brasil, nós atingiremos mais de 63 bilhões de dólares de fuga. Aí sim, superando o recorde de 2020 na pandemia. Mas quais os principais motivos dessa fuga? Primeiro de tudo, claro, os Estados Unidos nos últimos tempos passaram a ter os juros mais altos dos últimos anos. E isso estimula uma demanda por dólar para você comprar título público americano e ter um retorno interessante por lá. Num país mais seguro do que o Brasil, mesmo em um nível de endividamento extremamente alto, ultrapassando 35 trilhões de dólares, ainda é muito mais confiável financiar o governo americano do que o governo brasileiro. As taxas de juros chegaram por lá acima de 5%, agora estão em 4,75% e deverão baixar mais 0,25% na próxima reunião do Federal Reserve, o Banco Central americano. Mesmo assim, são taxas de juros estruturalmente mais altas do que aquelas taxas muito próximas a zero que vimos na última década por conta de toda a intervenção do Banco Central americano e do restante no mundo. Mas isso é um outro papo que já abordamos em alguns vídeos. Pois bem, os juros mais altos nos Estados Unidos estimula a compra de dólar, mandar dinheiro para os Estados Unidos para conseguir uma taxa de juros mais alta por lá com um menor risco. Esse é o primeiro ponto. Mas o segundo ponto é que há uma saída estrutural de dólares no Brasil. Os investimentos de brasileiros no exterior, mais a compra de criptoativos, como o Bitcoin, mais os investimentos em bets, como a gente já viu nos últimos dias que foram significativos, tudo isso tem feito que a saída de dólares no Brasil esteja maior. Ou seja, quando falamos de brasileiros investindo no exterior, é a fuga do risco no Brasil. Tanto é que o CDS, o Credit Default Swap, que mede o risco do Brasil dar calote na sua dívida, que já deixo claro que, na minha opinião, está muito longe disso acontecer, mas estamos caminhando em direção a um período mais inflacionário se continuarmos sendo irresponsáveis com as nossas contas públicas. Pois bem, o aumento do investimento de brasileiros no exterior é sim, obviamente, uma aversão ao risco frente ao governo do Lula, ao governo do primata, como eu sempre falo, que já nos trouxe um déficit nominal de mais de 1,1 trilhão de reais, atingindo muito próximo a 10% do PIB. Os criptoativos, idem, muitos usam para especulação, mas outros também como reserva de valor. De qualquer forma, isso ocasiona saída de dólares do Brasil. E as bets que a gente viu numa média de 3 bilhões de reais por mês, ao anualizarmos isso, são mais de 35 bilhões de reais por mês com pagamentos lá fora, que já começa a ser sentido no balanço de pagamentos do Brasil. Pois bem, esses motivos estruturais estão totalmente ligados com o risco Brasil, como acabamos de falar, por conta das irresponsabilidades petistas e também não podemos deixar de mencionar o Superior Tribunal Federal, que muda as regras no meio do jogo e isso faz com que o capital de investimento simplesmente
diminua o montante que vem ao Brasil. Se você muda as regras no meio do jogo e não tem segurança ou previsibilidade institucional e jurídica, que é o que o Brasil não tem, obviamente o capital vai procurar outros meios. O Banco Mundial soltou um relatório essa semana, inclusive comparando os países emergentes com o Vietnã, que ele fala que tem um menor nível de violência do que o Brasil, com impostos menores para empresas, que o capital pode muito bem ir para a Ásia do que os países emergentes, segundo o relatório do Banco Mundial. Portanto, as contas externas têm o maior déficit para agosto em 10 anos. Saldo negativo somou 6,59 bilhões de dólares apenas no mês de agosto, uma alta de 580% em relação ao mesmo período do ano passado. Tudo isso e essa fuga de dólar, obviamente, dificulta a valorização do real. Claro, o Brasil não para de gastar mais do que arrecada, produzindo déficits nas contas públicas de quase 10% do PIB, déficit nominal, como acabei de falar. Déficit primário, sem computar a conta de juros, mais de 2% do PIB, crescendo todos os meses. Assim, o Brasil precisa se endividar mais, captar mais dinheiro para fechar as suas contas e honrar os seus compromissos mensais. Isso começa a mudar, inclusive, o padrão da dívida brasileira, que está hoje com prazo médio de vencimento de 4 anos. Ou seja, a cada ano, 25% da dívida brasileira vence. O governo precisa pagar esse vencimento, devolver o dinheiro a quem o emprestou. E como ele paga? Rolando essa dívida. Emite uma nova dívida mais longa para pagar as dívidas que estão vencendo. Só que agora, com um risco maior, o governo precisa pagar taxas de juros mais altas para continuar atraindo capital a um prazo mais curto, pressionando o perfil da dívida, que hoje já 47% da dívida brasileira está atrelada a um índice pós-fixado, como a taxa Selic, que é a taxa de juros básica. Quando a taxa sobe e precisa subir para conter a inflação, dado que o governo gasta mais do que arrecada, a dívida brasileira, o que ela precisa pagar de juros para os seus credores, também sobe. Ou seja, é o governo colocando pressão nele mesmo, aumentando o endividamento público, que leva a uma desvalorização da moeda, a uma fuga de capitais, a um capital vindo em menor nível ao Brasil. Por isso, a gente vê o real hoje trabalhando na casa dos 5,60. O real teve uma desvalorização frente ao dólar de mais de 8% no ano de 2024, quando o DXY, que é o dólar, frente a uma cesta das 6 principais moedas no mundo, perdeu valor. O dólar perdeu valor frente a essas principais moedas no mundo, e em comparação ao real, o real não para de perder valor, e isso significa menor poder de compra para nós, brasileiros, que temos o real. Por isso, cada vez mais, o capital não vem, ou brasileiros investem no exterior, e eu deixo o link aqui no descritivo do vídeo, para entrar em contato, brunomusa.com.br/investimento, para falarmos sobre investimento. Será eu mesmo que responderei. Pois bem, voltando aqui, a saída está negativa de dólares, como falamos. Mas como é a estrutura então do balanço de pagamentos para que possamos entender quais contas estão positivas, quais estão negativas e como nos protegermos disso tudo? Vamos entender rapidamente. As contas externas, medidas pelo balanço de pagamento, representa as compras e vendas de mercadorias e serviços e transferências de rendas a outros países. Isso fica claro nesse desenho aqui do balanço de pagamentos, que é formado por 3 grandes contas: as transações correntes, erros e omissões e a conta de capital e financeira. Vamos excluir erros e omissões, que é extremamente pequena e irrelevantes. Temos, portanto, de um lado as transações correntes e as contas de capital e financeira. Dentro das transações correntes, temos alguns quadrinhos que formam essas transações correntes, que é a balança comercial, a diferença entre o que o Brasil exporta e importa de mercadoria, a balança de serviços e rendas, ou seja, o que o Brasil paga de serviço no exterior e recebe de prestação de serviço por estrangeiros, e as transferências unilaterais. Depois temos as contas capital e financeira, que tem a conta capital, que ela também tem um tamanho pequeno, e a conta financeira, que significa investimentos diretos, empréstimos e amortizações. Pois bem, de janeiro a setembro desse ano, nós vimos, portanto, uma saída de capital da conta financeira de 52,4
bilhões. Mas vamos analisar aqui que as contas positivas dentro do balanço de pagamentos também estão apresentando queda. Várias já são deficitárias estruturalmente e aquelas que são superavitárias estão diminuindo o superávit. A primeira grande conta que é superavitária é a balança comercial que está dentro da transação corrente. No ano, a conta de transação corrente está negativa em mais de 38 bilhões de dólares. As transações correntes. Deixo aqui na tela o quadrinho para vocês não se perderem nessa explicação. As transações correntes, mais de 38 bilhões de dólares negativa, com déficit nos últimos 12 meses. Mas ao analisarmos a balança comercial, que apenas mede as exportações e importações de produtos e mercadorias, essa no Brasil é superavitária. No ano passado nós tivemos um superávit, exportamos mais do que importamos, muito próximo a 100 bilhões de dólares. Esse ano também superavitária, mas será bem abaixo, ao que consta, dos 100 bilhões. Vamos olhar aqui. No mês de agosto de 2023, o superávit tinha sido quase 9 bilhões, 8,84 bilhões de dólares, como vocês viram aqui nessa tabela. Em agosto desse ano, o mesmo superávit caiu pela metade, 4 bilhões de dólares. E a balança de serviços, que também está dentro do quadrinho de transações correntes, em agosto de 2023 o déficit tinha sido de 3 bilhões. Agora, em agosto de 2024, o déficit foi de 4,7 bilhões de dólares. A renda primária, que nada mais é do que juros, lucros e dividendos, ela estava deficitária em 7 bilhões em agosto de 2023 e agora está em 6,1 bilhões. Essa melhorou um pouco. No total, nós tínhamos um déficit de 0,97 milhões, ou seja, 970 milhões de déficit em agosto de 2023 contra um déficit de 6,59 bilhões de dólares em agosto de 2024. Uma piora significativa. Recapitulando as transações correntes, aquela primeira grande conta dentro do balanço de pagamentos, tivemos um déficit de 38,6 bilhões em agosto de 2024, que representa 1,75% do PIB. Em julho de 2024, nos últimos 12 meses, esse mesmo déficit tinha sido 33 bi. Ou seja, o déficit em transação corrente no mês de julho, nos últimos 12 meses, tinha sido 33 bi. Em agosto, nos últimos 12 meses, saltou para 38,6 bilhões por conta dos dados de agosto que acabamos de ver aqui. Vamos lembrar que o superávit comercial, a grande conta superavitária dentro da transação corrente, tem um saldo positivo acumulado de 60 bilhões em 2024. Já exportamos 60 bilhões a mais do que importamos. Só que lembra no ano passado que o superávit da balança comercial fechou muito próximo a 100 bilhões no ano? Esse ano está estimado por volta de 70, 80 bilhões. Uma queda entre 20% e 30% do ano passado. Mais uma queda importante. O déficit na balança de serviços e renda também aumentou frente ao ano passado. Portanto, o que está segurando aqui, a única conta que segura é a balança comercial. E mesmo assim, a transação corrente no geral está com déficit de 38,6 bilhões nos últimos 12 meses. Conforme conseguimos ver aqui nesses dois gráficos, o número de transações correntes acumulados em 12 meses, nessa linha vermelha que é em percentual do PIB, vem aumentando, ou seja, o déficit vem aumentando em percentual do PIB e na linha azul, que são bilhões de dólares, também vem crescendo mês após mês esse déficit. E no quadro de baixo, a gente vê que o único que é positivo é a balança comercial, como acabamos de mencionar. Portanto, o fluxo cambial está positivo no acumulado de janeiro a setembro, dentro da conta de capital e financeira, indicando que, apesar da saída robusta de dólares da conta financeira, há uma entrada superior via conta comercial, por enquanto. Se mantivermos a mesma média dos últimos 3 anos, isso será superado e teremos a pior saída de capital da história do Brasil. Ainda dentro
do balanço de pagamentos, nós temos o investimento direto no país, o IDP, que está positivo, ou em agosto de 2024 ele foi positivo em 6,1 bilhões de dólares. Mas quanto tinha sido em agosto de 2023? 7,3 bilhões. Caiu de 7,3 para 6,1. Em 12 meses, esse número está positivo, ou seja, atraímos para o Brasil 70,6 bilhões de dólares. Mas em julho de 2024, nos últimos 12 meses, esse número tinha sido 71,8, agora 70,6. Mas em agosto de 2023, esse mesmo investimento estrangeiro direto tinha sido de 64 bi, então cresceu. Por hora, a gente vê uma entrada de capital, só que esse capital não necessariamente é de longo prazo. Ao olharmos aqui os investimentos diretos no país, a gente vê que ele mantém basicamente uma estabilidade. Agora, o que oscila muito e entra nessa conta são os investimentos em carteira doméstica, ou seja, os estrangeiros investindo dinheiro aqui no Brasil, em ações, em títulos públicos, no mercado privado, como debêntures, e não em dinheiro da economia real. Portanto, os investimentos em carteira doméstica foram positivos em agosto em 2,6 bilhões de dólares. Mas ao olharmos esse gráfico aqui, a linha vermelha mostra a variação mensal. Veja como a linha em azul, acumulada nos últimos 12 meses, ela vem caindo ao longo dos últimos tempos, cresceu no último mês, mas olhando estruturalmente ela vem caindo, mas ela oscila muito e a linha vermelha é o mensal. Ou seja, no Brasil, essa atração de capital de curto prazo, ela realmente é extremamente volátil, como o Brasil em tudo. Ou seja, o que eu quero dizer aqui é que dentro da balança de pagamentos, a conta comercial, a balança comercial é superavitária. A balança de serviços é estruturalmente deficitária e a renda, a saída de capital, também está deficitária. Portanto, a transação corrente, e volto a colocar na tela aqui a estrutura da balança de pagamentos, o saldo de transações correntes segue negativo, 38,6 bi, como falamos até agora. E a conta de capital, por conta do investimento direto no país, investimento em carteiras, continua positiva. Só que as contas que estão positivas vêm diminuindo o montante frente ao ano passado. Inclusive a balança comercial também, como mostramos. Portanto, em meio a essa onda de receio, aumento de endividamento do Brasil e aumento do risco país, é claro que a atração de capital é menor e que a fuga de brasileiros é maior. Com isso a gente tem uma saída de capital e é óbvio que o real não tem como se apreciar. Se o Brasil continua subindo juros, como muitos já dizem que terá que subir para casa dos 13% a Selic, e os Estados Unidos continuam cortando, é claro que o diferencial da taxa de juros entre os dois países tende a atrair mais capital para o Brasil, que pode pontualmente valorizar o real. Mas claro, isso parece ser muito mais pontual do que estrutural. Se isso acontecer, continue dolarizando uma parte do seu patrimônio. E repito, o link está aqui embaixo no descritivo e me coloco à disposição para a gente bater esse papo. Portanto, caso não haja um aumento significativo do investimento direto no país, do investimento estrangeiro no país e também do investimento em carteira, poderemos ter nesse último trimestre do ano uma saída expressiva de dólares que pode exercer maior pressão sobre o câmbio. Nos últimos meses do ano, é quando grande parte das empresas remetem para as matrizes os seus lucros. E no mercado de trabalho, no Brasil forte como está, pelo fato de ter injeção do dinheiro do governo, estimulando o consumo da população e se endividando, faz com que no curto prazo o resultado das empresas subam e as empresas remetam mais dinheiro lá para fora. Além do risco todo o Brasil que já falamos, dos brasileiros, nós mandando dinheiro também para fora. Tudo isso exerce mais pressão ainda sobre o real. Se proteja e seguimos.